que é... Eu não sei se eu já te fiz essa pergunta, mas se eu fiz, eu não lembro. O que é a depressão pra você, assim? Como é que você enxerga isso? Cara, pra mim a depressão, no meu jeito de ver, é uma dificuldade em criar a própria história. Ou fugir da própria história. É o se esconder numa caverna e ficar lá. Você viver recusando tanto uma coisa que você quer fazer, isso vai alimentando tanto a inação que já não tem mais saída dali. Depressão é como se você estivesse num abismo, cara. O tempo todo num abismo escuro, assim. Fenomenologicamente falando. Obviamente que com quedas de neurotransmissores. Mas a maneira que você interpreta a realidade toda muda. Mas às vezes é necessário passar por um momento assim para que você se conheça também. Existem diversos tipos de depressão, né, cara? Existe a depressão meramente biológica, fisiológica, e existe a depressão existencial. Que você pode ter uma depressão existencial, um vazio existencial, uma crise existencial gigantesca e tá com os teus neurotransmissores todos tranquilinhos. Você pode se questionar acerca da realidade. Isso vai te levando para um caminho um pouco difícil, assim. Depressão é complicado. Tem algum mito que fala sobre isso? Sobre superar a depressão, geralmente a superação da depressão ela é tratada com o enfrentamento dos monstros da noite ou dos monstros do submundo, por exemplo. E geralmente esses monstros estão no inferno, no mundo inferior. Se parar pra pensar o que é o inferno particular, cara, é uma caverna, uma depressão. Isso é o inferno particular. Mais uma vez, Hércules precisa descer pro inferno para recuperar. Inanna, é o primeiro mito da história, inclusive. Inanna, Ishtar, que é uma deusa da Mesopotâmia. Ela precisa descer para os infernos para para recuperar o corpo do marido dela. Então ela precisa descer até os infernos e encontrar com a sua irmã, Ereshkigal. E para cada porta do inferno que ela vai descendo, ela vai perdendo um pedaço da sua armadura. A primeira parte, são 7 portas, a primeira porta do inferno é a porta da lua, que é relacionada à preguiça. Ela vai perdendo para preguiça, até ela conseguir chegar lá no fundo do inferno e ela descobre que o que aconteceu ali foi um elemento de traição, onde ela trai ela mesma. A depressão muitas vezes é você traindo a ti mesmo. E você vai ficando cada vez mais preso ali dentro, saca? Sem a possibilidade de olhar para um lugar de esperança. Da mesma forma que na Divina Comédia de Dante Alighieri, o lugar mais longe, mais profundo do inferno é reservado para os traidores. Então ali nesse lugar mais profundo tem Judas Iscariotes, outros traidores que traíram o próprio Império Romano. E eles são chicoteados por Lúcifer, né? pelo próprio demônio em si. Tentando tirar esse lado cristão, de Deus, né? Mas pensa numa vida que você sabe que poderia ser, mas que você trai essa existência que você poderia ter, entende? Você sempre está traindo a ti mesmo. Necessidade de fazer tal coisa, saber que você precisa fazer aquilo lá, e você vai traindo. Você vai passando pelas portas do inferno. Algumas etapas do inferno, como por exemplo, a ira. Você quer ser uma pessoa calma e tranquila e reagir da melhor maneira com os teus pais, com os teus amigos. Mas em algum momento você se ira contra eles. Você traiu aquele teu ideal. Você vai entrando pro teu inferno. Você decidiu que agora você vai cuidar da sua alimentação. Mas aí, em algum momento, você trai isso e você come tudo que há para comer. Você caiu na gula. A gula já é uma traição daquele teu eu em potencial. A preguiça, teu eu em potencial, teu eu verdadeiro, teu eu do paraíso, digamos assim, iria se exercitar todos os dias. Mas aí você decide trair esse eu e você cai no pecado da preguiça. E você vai indo. E cada vez mais você vai traindo. E cada vez mais você vai entrando mais profundo no teu inferno. Até chegar um momento que você não consegue mais olhar para cima porque não há esperança. Nesse momento, você lembra do que está escrito lá na porta do inferno. Deixai a esperança a todos que aqui entrarem. É como se a depressão é um movimento de não ter mais esperança. Entende? Você não tem mais esperança a respeito da vida. Você já cansou de tentar. Você já traiu tanto a ti mesmo que já não consegue sair daquele abismo ali. A nível fenomenológico, isso está acontecendo.
Obviamente que no teu corpo o que acontece são vários problemas de neurotransmissores, até mesmo hormonais que causam depressão. Mas a maneira que você interpreta, cara, a história que você está contando é, caralho, eu tô aqui dentro dessa cova, parece que eu já tô morto em vida. Parece que a vida esfriou. Para Dante Alighieri, o inferno é um lugar frio. O centro do inferno é frio. Por quê? Porque falta o calor de Deus, o calor da vida. Quando você tá alegre, parece que a vida é mais alegre também. Parece que a vida é mais brilhosa, parece que é mais verão. E a depressão é o inverno, digamos assim. Sabe? Fenomenologicamente falando, é isso. É uma poesia. A poesia, a história que você conta é isso. É a tua descida pro inferno. Só que chega um momento que você consegue... Se você, conseguir esse momento de enxergar que há um potencial, você vai aos poucos escalando para fora desse inferno. E você consegue chegar de novo num possível paraíso e olhar para cima. É um momento quando você finalmente fala, basta, não vou mais trair a mim mesmo. Exato, cara. Exato. E esse ato é difícil. Para os gregos, existe algo chamado virtude. Né? Virtude. É diferente da virtude dos cristãos, por exemplo. Virtude para os cristãos é ser bom. Virtude para os gregos é a atualização de uma potência. O que é a atualização de uma potência? Todos nós temos uma potência. Algo para ser, algo que pode vir a ser. Isso, um potencial. Né? Só que o que é atualizar? É colocar em ato essa potência. Ou seja, agir de acordo com essa potência que nós temos. A traição e a depressão seria não agir de acordo com isso. Ou seja, não ter virtude. Não ter virtus. Não ser uma pessoa virtuosa. Não colocar essa verdadeira virtude, a virtude vital, em ato no mundo. E isso paralisa a gente. A gente vai se decompondo porque a gente não coloca essa virtude que a gente tem, essa vontade que a gente tem, essa narrativa, essa vocação que a gente tem no mundo. E aí a gente esfria. Transforma em pedra. É devorado pelo tempo. O que faz a gente não colocar essa virtude no mundo, você acha? Medo. Eu acho que agora é a vez que mais tá difícil de colocar, pra falar a verdade. Porque a gente tem medo do julgamento alheio, cara. O tempo todo a gente tá com medo do julgamento alheio. O tempo todo. Só que no fundo esse medo do julgamento alheio é simplesmente uma projeção que a gente faz de um medo que nós mesmos temos de colocar isso no mundo, né? O outro não se importa tanto contigo. A gente acha que os outros se importam com a gente, no fundo não se importam. Quando a gente se arruma pra ir num lugar, pensando no que os outros vão achar da nossa roupa, na verdade os outros também estão se arrumando pensando no que a gente vai achar da roupa deles. Saca? É sempre isso. Então, é esse medo. A gente parece que tem um medo da vida. É isso que dificulta. A incapacidade de domar aquele leão, né? E de se vestir com o leão. Usar a força negativa do leão ao teu favor. No sentido de Hércules lá. Eu acho que é isso, cara. Cara, eu achei uma colocação perfeita, assim. Porque eu não sei se eu tenho depressão, mas eu já tive muitos momentos depressivos. Não, né? Entendi, cara. Sim. Eu tenho depressão clinicamente, né? Já testado, enfim, mas... Cara, tem algo dentro de mim que me move que não... Que me movia mesmo antes de tomar remédio, sabe? Algumas das coisas que impediram também o ato suicida foi... Pô, eu abro um livro aqui, cara, eu sinto que essas coisas falam comigo. Por quê? Entende? Por quê? Então coloca isso no mundo, cara. Não, mas eu tô tentando. O parto é doído às vezes. Sim. Ainda mais quando falam pra gente que pra colocar no mundo hoje em dia, você precisa seguir entrar numa caixinha, né? Igual a gente tava conversando, de que você, como um cara que quer botar isso no mundo, hoje vão falar pra você. Então você precisa ter um Instagram, precisa responder caixinha de perguntas todos os dias, precisa ter uma plataforma. Você fala, pô, mas não é isso que eu quero. Eu quero botar um negócio no mundo, mas eu não quero fazer isso. Sim. O que acontece é assim, cara. Às vezes eu me sinto não compreendido. E às vezes isso dói. Às vezes não. Mas quando dói demais, saca? Porque acham que eu sou maluco ou uma coisa do tipo, mas talvez seja o problema do falar, talvez a linguagem, né? O problema é meu. É como se eu tentasse falar com uma parte esquecida, que a pessoa mesmo já esqueceu. Então ela não tem esses olhos bem abertos para esse tipo de realidade, entende? É mais uma realidade só física, como ter mais produtividade, como desenvolver disciplina, entende?
sem pensar o que disciplina é, por exemplo. Eu gosto de pensar o que disciplina é no fundo. E aí, quando eu tento explicar, nossa, tá viajando. Daí isso me dói. Porque daí eu penso, será que eu tô viajando mesmo? Será que faz sentido? Daí vem essa dor, né? Mas é natural, cara. A gente tem que enfrentar, de alguma maneira. Cara, as pessoas vão falar isso mesmo. Com certeza, claro. Na jornada do herói seria o guardião do limiar. Você tá no mundo comum, recebe um chamado. Recusa o chamado, encontra o mentor, aceita o chamado. Aparece uma pequena prova que ainda te impede de entrar de fato no chamado. Você já aceitou o chamado, mas apareceu um guardião do limiar. É como se alguém que fosse te julgar, que fosse impedir que você entre ali, que vai testar a tua força. Às vezes eu tô meio travado nessa parte, talvez. Nessa jornada. Em algumas eu já fiz, já voltei como mentor, mas nesse momento, talvez no YouTube, digamos assim, esteja travado nessa parte. Mas tudo bem. Uma hora vai. Cara, aí eu acho que se você gravar aquelas aulas que você grava e, tipo, jogar no YouTube com um título normal, sem ser chamativo. Encontro com o mentor. Sem thumbnail, cara. Tipo assim, nem põe thumbnail, só bota, tipo... Só pega um trecho do vídeo onde você tá empolgado falando o que você tá falando e coloca lá como thumbnail, sabe? Escrevendo alguma coisa no quadro, sei lá. Isso já vai atrair as pessoas. E aí você vai encontrar a galera que quer saber disso, entendeu? Encontro com o mentor, sacou? Tava recusando o chamado, encontro com o mentor. Agora eu tenho que olhar pra dentro de mim e ver, tá, o que me... E, cara, se te incomoda fazer Instagram, por que fazer? É. Não precisa, entende? Sim. Mas eu vou continuar, cara. Mas tipo, na minha jornada agora foi um encontro com o mentor nesse lado Nesse lado, digamos, que era o que eu tinha impedimento. Agora você entende do YouTube, tanto é que você falou lá no começo da entrevista sobre o curso, já faço parte do curso. E agora você me ensina algo, eu olho pra dentro de mim, cara, é verdade, olha, eu posso colocar isso em prática. Mas dentro de mim ainda há um guardião do limiar. Sim. Há um medo de colocar isso em prática. O que vai acontecer? Então eu tenho que olhar pra mim mesmo e tentar entender e ressignificar esse problema. Ora, nesse momento esse é o meu monstrinho, seja lá qual for. Quando eu ressignifico isso, eu começo de fato, sacou? Então essa é a minha jornada a partir de agora. E a vida a vida inteira é isso, né? Você recebe um monstrinho dentro de você e ele fica ali te atazanando até você perceber, o que às vezes é até uma coisa simples, né? Com certeza. Você perceber ele e falar assim, pô, era isso? Tem uma historinha que eu sempre falo, cara. E eu vou falar toda vez que aparecer a oportunidade, eu vou falar. Do Billy Bixby e do dragão, cara. Sempre vou falar, que essa história aí mudou minha vida, velho. Eu vou falar pra todo mundo que quiser ouvir, eu vou falar. Assim, um dia Billy Bixby chegou em casa e tinha um dragãozinho do tamanho de um gato em cima da cama dele. Ele falou pra mãe, tem um dragãozinho do tamanho de um gato na minha cama. E a mãe respondeu, não existem coisas como dragões, Billy Bixby. Beleza, não existe dragão. No outro dia ele chegou em casa, o gato estava do tamanho da cama. Mãe, tem um dragão na minha cama, não existe dragão. No outro dia estava do tamanho do quarto, não existe dragão. No outro dia estava do tamanho da casa, não existe dragão. No outro dia não tinha mais casa, porque o dragão sumiu com a casa. E deixou destroços, e Billy Bixby foi atrás dos destroços, da destruição, para ver onde estava a casa. Ele chegou, entrou em casa e falou, mãe, tem um dragão aqui. Ela olhou ao redor, viu que estava tudo destruído e falou, verdade, talvez tenha um dragão. E do nada o dragão faz puff, vira o tamanho de um gatinho e volta para cima da cama do Billy Bixby. Cara, se você assumir que tem um problema, você vai ver que o problema não é tão grande assim quanto parece. E você é capaz de enfrentar. Se você não assumir que há o problema... E não se dispor a ver esse problema, você não consegue enfrentar. Perseu e Medusa. Perseu entra no covil de Medusa para matar a Medusa, aquele monstro terrível que olha nos olhos e transforma em pedra. Mas para conseguir matar esse ser, ele não pode olhar diretamente nos olhos de Medusa. Então ele se olha no seu próprio escudo, se vê refletido ali no escudo e vê que Medusa está atrás dele, fecha os olhos e dá o golpe. Antes de matar Medusa, ele precisa se olhar no reflexo. Ele precisa ter um senso de identidade. Porra, eu sei quem sou. Eu sou esse, o monstro é o outro. Entende? Eu me reconheço aqui. E agora sou capaz de enfrentar o monstro. Quem dá esse escudo para Perseu é Atena. Atena é a deusa da sabedoria. Se você é sábio e você consegue entender quem é você de fato no mundo e qual que é a tua identidade, quem você é capaz de enfrentar esse monstro. Seja lá qual monstro for. Qual monstro que te paralisa, sacou? Te transforma em pedra. A pedra é um elemento muito, muito simbólico. A pedra é matéria, velho. Matéria. A pedra é o símbolo da matéria. O mundo material. O mundo decomposto. O mundo cronológico. O tempo só existe nesse mundo cronológico, nesse mundo que decompõe as coisas. Quanto tempo a gente tá nesse podcast? 3 horas? Cara, pra mim fazem 10 minutos. Sacou? O tempo não tá me decompondo nesse momento, apesar de estar ficando mais velho. Mas ele não tá me decompondo.
o tempo cronológico destrói as coisas. O tempo só serve para medir a decomposição das coisas. Quando a gente consegue sair desse mundo que é só cronológico, de quanto tempo leva para tal e tal coisa, a gente vive a nossa verdade. A gente é capaz de agir daí de acordo com essa verdade. E a gente entra num estado chamado flow. Flow, o fluxo. Você entra no fluxo da vida. E esse estado de flow já foi estudado por um cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi, para quem quiser procurar. É como se o tempo passasse de uma forma diferente. Como se ele se comprimisse. E ali está uma semente de eternidade. Passou 3 horas, mas eu senti que passou 3 minutos. Por quê? Porque o tempo da vida, a percepção do tempo é diferente, cara. Quando você está na vida em si. Você não está sendo devorado por Cronos. Tipo, quando o cara tá naquele emprego que ele odeia, que 8 horas parecem dias, né? Exato, ele chega cara. em casa, amanhã de novo. Ele nunca tá no presente. Nunca tá no presente. E o presente, quando você tá no presente, é muito engraçado isso, quando você tá feliz ali, alegria, com entusiasmo, naquele momento, é como se ali fosse uma sementinha de eternidade. Você quer que aquilo ali dure para sempre. Dure para sempre. Saca? Agora, quando você não tá nesse momento, cara... Você quer que acabe logo. Você quer que acabe logo, independente do que o momento represente. Na mitologia grega, no retorno de Ulisses para Ítaca, sua casa, sua terra natal, Ulisses é um dos principais heróis da mitologia grega. Ele para numa ilha, a ilha de Calipso. E, bom, Calipso se apaixona por ele e começa a fazer algumas oferendas para ele, começa a ofertar coisas. E uma das coisas... Bom, e Ulisses não quer ficar na ilha, ele quer voltar para sua amada Penélope, para o seu filho Telêmaco, para sua Ítaca, para onde reina ali. Ítaca é a reluzente, a terra do ouro, simbolicamente falando ali onde está minha vontade, minha verdade. Calipso começa a seduzir Ulisses para que ele fique na sua ilha. Para que ele não volte para Ítaca, porque ela está apaixonada por ele. O mundo apaixonado pela essência. E a última tentativa de Calipso é: Ulisses, se você fica aqui, eu te dou a eternidade, você vai viver para sempre, você vai ser eternamente jovem e forte. Não aceito. Quero voltar para Ítaca. Porque não adianta uma eternidade, cara. Não adianta você ser imortal, você ser eterno, fazendo uma coisa que você não ama, sabendo que há um lugar que é teu. E que lá você vai envelhecer, mas aquele lugar é teu. A tua vida vai passar lá. Mas aquele lugar é teu. É o teu lugarzinho de eternidade, saca? É a tua vontade. Voltar pra Ítaca. Qual que é a tua Ítaca? Saca? Qual que é a tua verdade? Todo o resto vai te seduzir. Mas qual que é a tua verdade? É esse o ponto, velho. Qual que é o teu agora? Qual que é a tua eternidade, sacou? Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Acho que eu e você vamos pensar mais agora sobre isso, né? Com certeza. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!